E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então, como a gente viu no vídeo anterior, a gente conseguiu fazer um push para main de um código quebrado, que não está passando no nosso processo de build. E isso é péssimo. Então agora a gente vai ver como adicionar restrições no nosso GitHub. E eu quero deixar um detalhe, quero deixar claro que isso é uma especificidade de repositórios remotos, como GitHub, Bitbucket, GitLab. Então isso não é diretamente relacionado a microserviços. Embora seja muito importante em qualquer projeto, inclusive de microserviços, ter algumas verificações, para garantir que esse tipo de coisa não aconteça. Então, se você não estiver muito interessado em como adicionar restrições no GitHub, pode pular esse vídeo porque ele é uma espécie de bônus, beleza? Mas vamos lá. O que eu quero fazer é impedir pushes na main, certo? Eu não quero mais que tenham pushes na main, e eu quero exigir que pelo menos um reviewer avalie algum pull request. Ou seja, não pode mais push na main, precisa de um pull request, precisa ter alguém revisando, e eu quero garantir que tudo passou, que todas as verificações do meu código passaram. Então vamos ver como a gente pode fazer isso. Vinícius, como você vai fazer review se só tem você no código? Nesse caso, no meu cenário, eu nunca vou poder fazer merge de um pull request, porque eu não tenho ninguém para revisar. Mas eu estou fazendo aqui uma configuração fictícia, beleza? Então vamos lá. Em branches, eu quero adicionar restrições, proteções ao meu branch. Então vou adicionar aqui uma regra de proteção no meu branch main. E o que eu vou fazer? Eu quero exigir reviews de pull request antes de fazer merge, e eu quero também verificar o estado antes de fazer merge. E quais são as verificações de estado que eu vou fazer? Lembra lá no nosso workflow? A gente tem algum job. Esse nosso job a gente chamou de build. Então eu vou adicionar ele aqui. Então quando eu adiciono, ele já consegue encontrar lá. E beleza, eu vou adicionar essas restrições também para administradores. Por quê? Eu sou o dono desse repositório. Então, teoricamente, eu conseguiria fazer o push para main, conseguiria fazer o merge de algum pull request, mesmo com as verificações não passando. Quando eu adiciono isso aqui, eu garanto que até os administradores, no caso eu, vão passar por essa restrição. Então, beleza, vou adicionar aqui, vou criar essa regra, e beleza, teoricamente, regra criada, vamos testar. Vou vir aqui, deixa eu fechar esse terminal, deixa eu vir aqui no meu acadêmico. Então, repara que eu estou aqui com o meu workflow aberto, mas eu vou adicionar aquele errinho de novo. Então, deixa eu atualizar aqui. Beleza, adicionei o erro, deixa eu abrir de novo o meu terminal aqui no acadêmico e vou adicionar esse errinho. Adicionando o erro de novo. Erro de novo. Eu estou na branch main, certo? Estou na branch main. Quando eu tento fazer o push, eu espero que esse push seja rejeitado. Vamos lá. Perfeito, foi rejeitado. Então deixa eu desfazer isso aqui, só que de uma forma errada, só para eu garantir que a minha branch main continua sincronizado com a branch main lá no nosso repositório remoto. Mas isso não é uma boa prática que eu vou fazer. Fazer um reset hard para origin main. Ou seja, eu estou garantindo que o meu branch volta para o estado que está lá a minha branch remota. Perfeito. Agora eu vou criar um novo branch, switch c teste erro. E agora nesse branch, sim, eu vou adicionar esse erro, que agora eu posso fazer commit. Vou adicionar o commit e fazer o push. Beleza, opa, git push, eu preciso adicionar a branch, né? Teste erro. O que vai acontecer? Esse push vai ser feito e eu vou precisar criar um pull request, certo? Então vamos lá, no meu repositório, criar esse pull request. A gente já aprendeu a trabalhar com pull requests lá no treinamento de GitHub, então não vou nem falar nada sobre essa parte, já vou criar aqui direto. Criado esse pull request, repara que eu não posso fazer o merge, porque eu preciso de um review, certo? Mas, além disso, eu também tenho o meu status check rolando. Então, mesmo que eu tivesse o review, a menos que esse status passasse, eu não poderia fazer o merge. Então, para deixar isso bem claro, deixa eu voltar aqui. Eu não vou mais exigir o review, ou seja, vou permitir que eu faça push para main, só que eu preciso que o status check esteja passando. Então, vamos lá. Não vou mais exigir um review do pull request, mas vou exigir um status check. Então, vou salvar. Vou lá no meu pull request e como o meu status check não está passando, eu não posso fazer um merge. Então, repara que dessa forma eu protegi a minha branch main de alguma coisa de algum erro desse tipo. Em cenários reais, numa empresa real, é muito comum que a gente exija o code review como um processo. Na minha empresa, por exemplo, a gente precisa de 2 reviewers por pull request. Mas algumas empresas trabalham com outros fluxos, com fluxos diferentes, onde você não precisa de reviewer. Então aqui a gente viu algumas alternativas para adicionar restrições utilizando o GitHub.
Mas agora que eu já falei bastante sobre essa parte de build, deploy, etc., quer dizer, só de build, né? Vamos voltar para o nosso microserviço e ver um pouco do código. O código de cada um dos serviços, as especificidades de decisão lá dentro do código. Enfim, vamos conversar finalmente vendo o código a partir do próximo capítulo.